Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cereja no Topo do Bolo, hoje aqui com um novo convidado. Hoje vamos ter no Cereja no Topo do Bolo um artista que conheci recentemente, mas do qual já conhecia a obra e de quem passei a gostar muito. Eu acho que vou começar a ter... Hoje vamos ter no Cereja no Topo do Bolo um artista que conheci recentemente, mas do qual já conhecia a obra e de quem passei a gostar muito, o René Tavares, que tem vindo a tornar-se uma figura importante no sistema de arte contemporânea do espaço geográfico da lusofonia e que trabalha técnicas diversas, já lá vamos. Formaste na Escola de Belas Artes de Dakar, no Senegal. Em 2008-2009 ganhas uma bolsa para estudar em França. Paralelamente integras um curso de fotografia. Eu andei a estudar. E por último, em 2011, frequentas o mestrado em Ciências de Arte e do Património em Lisboa. As suas obras já viajaram por muitos países para serem exibidas e destes destacam-se São Tomé, Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Angola, África do Sul, Estados Unidos da América e China. Uau! Estamos na galeria This Is Not a White Cube, Galeria Internacional de Arte Contemporânea fundada em 2016, que abre portas em 2021 aqui em Lisboa. Primeira galeria africana em Portugal que abriu este espaço público com a inauguração da tua exposição In Memory We Trust, a 27 de maio. Parte desta exposição encontra-se em Luanda, outra parte aqui onde estamos, em Lisboa, com um conjunto de 30 trabalhos, certo? Sim, mais ou menos. sim. A exposição que estará patente até dia 17 de junho e por isso, se puderem, aproveitem para ficar a dar uma olhadela. Algo que eu gosto sempre de falar com os artistas que trago aqui ao podcast é como se tornaram artistas e falar um bocadinho do que eras também e do que foi o teu percurso. E uma curiosidade, como é que eras tu em criança mesmo? Uau. Ou seja, vamos lá atrás. Como é que era eu em criança? Era um curioso, como todas as crianças, não é? Era uma pessoa que estava sempre a tentar perceber como é que as coisas se faziam, como é que as coisas funcionavam, como é que seria, por exemplo, como é que seria experimentar, se experimentasse outras coisas. E daí, lá está, a pintura e o desenho vem desta vontade de fazer mais daquilo que era possível fazer em São Tomé. Portanto, era uma criança bastante criativa naquela altura já. Já naquela altura os meus familiares tinham uma certa preocupação em relação a este meu processo criativo, porque achavam que qualquer coisa não estava muito bem comigo. Isso é interessante. Portanto, eles achavam que qualquer coisa não funcionava bem com aquele rapaz. Somos uma família de quatro rapazes e uma rapariga, uma menina. Portanto, 5 filhos, a minha mãe tem. Os meus pais, não é? Portanto, dentre os cinco, eu sou o único artista. E sou o segundo filho. Portanto, já esta tal preocupação já começa muito cedo, porque desde miúdo procurava coisas estranhas para colar, e estamos a falar de uma realidade totalmente diferente da tua, da vossa, cá, sim, né? claro. Em Portugal, na Europa. Estamos a falar de uma realidade completamente mais virgem, onde as coisas tinham que ser mesmo feitas por nós, onde não havia sequer uma loja para ir comprar uma banda desenhada. Portanto, eu era fã de banda desenhada, adorava bandas desenhadas que, pronto, não se podia ter, não se podia comprar, a não ser que tivesse uma ligação com um estrangeiro, com fora, não é? Para adquirir desde vídeos, filmes, BDs, livros, essas coisas todas. Portanto, havia essa necessidade, havia essa vontade, havia esta fome de querer fazer mais coisas, e eu acabei por muitas vezes fazer o mesmo, as minhas coisas, as minhas bandas desenhadas, os meus cadernos, os meus livros. Eu lembro-me que depois os meus pais compravam cadernos para a gente ir à escola, né? No início do ano, a gente tinha os cadernos todos. Eu lembro-me que eu dizia aos meus pais: não preciso, só preciso de papel branco. Só preciso de papel branco para dobrar e fazer. Portanto, e desenhavam muito é uma das coisas que foi um dos conflitos com a minha mãe. Foi precisamente esse, foi parar de desenhar e estudar. Ela achava que estudar
era ler, pronto, e, na verdade, na Porque cabeça dos nossos não pais, havia na família outros não artistas havia, sequer como exemplo. e eu se calhar, pronto, não havia sequer esta tendência nos miúdos, não é? Pois. E os miúdos sempre tinham aquela coisa de satisfazer um bocado os pais, estudar, ler, ficar com o caderno assim meio uma espécie de visão, digamos, funil Sim. para o caderno. E a minha forma de estudar era totalmente rabiscar, era deixar-me levar pelos traços. E era uma coisa que ninguém conseguia. Já chegou a ver mesmo. Isso é muito interessante. Já chegou a ver mesmo situações aqui. Houve guerra. Conta assim um episódio. Houve guerra. A minha mãe fica chateada comigo e levava umas palmadas. Tipo, não é? Isso acontece. Eras bem incompreendido. Mas sabes que tem imensa graça, porque este podcast serve. Ou seja, és tu o foco, mas acaba por ser partilha. Até se tiveres alguma pergunta em algum momento para mim, também podes fazer, porque isto é tipo entre amigos. E eu, portanto, estou na Europa, não é? Mas sou de uma zona fora da cidade. Portanto, eu cresci. Onde é que és agora? Que é perto de Mafra, mas que é uma aldeiazinha que ninguém conhece. É mentira, eu gosto muito de Mafra. E é uma aldeiazinha que ninguém conhece. A minha família também, ninguém nunca tinha sido das artes. A minha mãe ainda trabalhou em pequenina na agricultura, ainda passou por aquelas fases todas de não haver luz também e tudo mais. Portanto, até hoje, que é uma situação bastante triste, em certos países da África, e sabe que a África é muito rica, não é? Mesmo a nível de energia, é tão rica que existem ainda países como São Tomé, em casos muitas vezes até Angola, ou mesmo Cabo Verde, que é um país já que sai desta realidade de subdesenvolvidos, às vezes há corte de luz, até então, portanto, imagina quando era miúdo. Sim, a minha mãe ainda passou por essa fase, ambos os meus pais, depois o meu pai estudou mais tarde, mas ambos têm o 4º ano de escolaridade, portanto é pouco. É pouco, mas naquela altura, acho que naquela altura já valia qualquer coisa, já valia muita coisa. E eu também sinto que passei de outra escala sempre, mas passei um bocadinho por isso também, porque imagina, hoje em dia, e mesmo com pessoas da minha geração de outros meios, eles faziam atividades extracurriculares, iam para a dança, para a patinagem, para não sei o quê. Sim. Eu era aquela criança que dizia: oh mãe, mas põe-me em desenho. Não ia para desenho, então trocava a atividade. Eu estou em patins, não ia para patins, então em equitação. Ia passando por várias. E na escola também tinha uma forma completamente diferente dos colegas. Enquanto os colegas, os meninos iam geralmente jogar futebol e as miúdas iam falar de roupas e não sei o quê, eu ia para a biblioteca desenhar. Pois, é isso. Eu acho que era um ser um pouco estranho. Pois pronto, nós temos... Depois não havia escolas de artes em São Tomé. Tive depois a possibilidade a esperteza de contactar-me com uma associação de artistas plásticos em São Tomé, que chamava-se APLAS, a Associação de Artistas Plásticos de São Tomé, sim, é mais ou menos isso. Mas estava-me a falar porque conheci tinha um professor de EVT, digamos, de Educação Visual e Tecnológica naquela altura, que dizia-me sempre: pá, tu tens aqui qualquer coisinha, porque a aula de EVT, pá, para mim, para tudo. Eu também, era a única forma que eu tinha de me exprimir, realmente, de dizer assim, yes, qualquer coisa que comunica comigo. Mas não era porque eu achava que não estava nada conectado com a ideia de artista, da arte. Era mais simplesmente a vontade de desenhar. Interna, não é? Era uma coisa interna que eu não percebia naquela altura. Eu adorava a EVT, eu adorava a aula de expressão livre, quando ele dizia, e adorava quando ele chegava a dizer assim, tipo, hoje vamos desenhar, temos desenho livre. Era toda uma conjuntura, mesmo da sala de aula, as pessoas, parecia que era uma coisa totalmente... Parecia que a sala de aula ia ser uma desordem, uma desorganização total, porque desenho livre, todo mundo, depois emprestar a caneta do outro lado da sala de aula, chamar o outro colega, tens azul, tens verde. Não, mas parecia que podia ser assim, uma espécie de organização total, mas a aula de EVT era uma aula que me concentrava e que me dava concentração enorme, e estava todo mundo
não só à minha volta, mas porque eu gostava imenso Sim. de partilhar e de... Tens fotografias dessa fase, tu vês? Não tenho fotografias, infelizmente. Sim. Outras pessoas podem ter, né? Mas eu não tenho. E pronto, foi assim a minha infância, de uma certa Exato. forma. Foi assim. É que eu acho interessante falar disso porque eu acho que o que nós somos em criança, claro, depois temos toda uma evolução, não é? Mas reflete muito depois aquilo que nós vamos. E também as pessoas que apanhamos, esse professor DVT. Esse professor DVT, incrivelmente, é uma pessoa que é muito meu amigo hoje. Ai, lindo. E infelizmente não se dedica totalmente mais à pintura, porque lá está o facto de ter um certo vazio naquele mesmo. Falamos mais naquela altura, havia um vazio enorme para a coisa da arte em São Tomé, sobretudo da arte. Houve necessidade das pessoas, portanto, saírem e ir à procura de outros territórios, de outros sítios, de outros lugares para fazer a vida, não é? Sim. E ele acabou por vir a Portugal também e não me deu continuidade a 100%. Continua a fazer imensa coisa, mas não deu continuidade a 100% daquilo que ele fazia. Que é pena, porque estávamos ali era um movimento bastante interessante de uma geração de artistas que vieram de várias escolas ali da região africana, do Congo, do Gabão, que também era muito ligado ao Congo. Uma pintura muito, não diria, muito colorida, muito futurista já naquela altura, em que as paisagens eram reproduzidas de uma forma muito quase futurista. Eu adorava as cores vivas e... Por acaso, uma coisa que eu até acho que está lá para a frente, mas agora lembrei-me. Sim. Eu tenho um sonho já há muito tempo de ir a São Tomé. Quando eu quiseres, adoro, é assim. Não, porque quando quiseres, diz-me que eu quero estar lá contigo. Não, é que eu vou te explicar. Vai ser giro. Eu tenho uma imagem. Eu já li sobre São Tomé e já vi muita coisa, mas acho que nada como ir lá. Porque eu gosto muito, eu farto-me da cidade. Eu farto-me de cidades. Qualquer um. Eu não sei. Há pessoas que não. Há pessoas que. Mas eu mas eu a mim gosto eu preciso de muito. limpeza, sabe? Sim, uma limpeza sim, quase espiritual de. Isso já funciona mais ou menos onde eu vivo. Ou seja, eu chego lá às vezes depois de um dia caótico aqui e eu gosto da ligação à terra. Eu até há pouco tempo fiz um vídeo em que me descalçava e andava pela terra e tudo mais. E eu acho que ainda há tanta natureza e ainda há tanta coisa virgem em São Tomé e em Príncipe também, não é? Principalmente em Príncipe. Principalmente ainda, sim. Que eu acho que quando chegar lá vai ser assim. Eu acho que São Tomé tem aquela coisa que... Sabes que é um país muito, muito particular, na verdade, porque pode ser, a nível de paisagem, é um país totalmente maravilhoso, é um país que se pode encontrar coisas muito bonitas, na verdade. Mas o que eu tive mas hoje eu enquanto artista, enquanto pessoa, já tive em vários outros sítios também que encontro coisas muito bonitas, na verdade, também. Mas depois fazer a comparação, porque que as pessoas realmente muitas vezes querem ir a São Tomé, ou pessoas que eu conheço que são amigas de São Tomé, acho que são amigas de São Tomé, e que vão lá todos os anos, vão lá fazer férias. Eu acho que as pessoas é que faz com que São Tomé seja um país totalmente... Lá está, como dizes, virgem, não é só a paisagem, é a própria ingenuidade das pessoas, a própria naturalidade que as pessoas... Exato, e essa energia contamina-te, ou seja, eu acho que faz falta... Eu costumo dizer uma coisa, e depois quero perceber isso no teu trabalho, mas eu costumo dizer uma coisa que é... há quem diga que eu tenho um lado inocente, e eu gosto de dizer que não quero perder completamente isso, porque até para a minha arte há coisas que nós, se conseguíssemos manter... Claro. E geralmente, por exemplo, acontece muito se há uma pessoa mais tóxica, eu tendo a afastar-me dessa pessoa, porque aí está, são energias que não... E São Tomé traz uma boa energia e traz essa inocência, ou seja, quase que o revitalizar dessa inocência. Claro, sim. E eu quero saber o que é que tu sentes, ou seja, quando vais lá, aquilo serve para te limpar... Sabes que... eu passei muito tempo fora de São Tomé também, na verdade. E... é um país bastante forte a nível de ferramentas que te compõem ou que estruturam uma pessoa enquanto deste sítio, né? Então, daquele sítio, uma palavra de Santo, eu fui identificar-me enquanto Santo Tomense, tive que fazer uma análise profunda sobre o que é que me faz realmente gostar daquilo, pertencer
há tal sítios, quando poder pertencer a outros sítios, Sim, embora sim, mesmo tivesse exatamente. nascido lá, não é? Nós somos Sim, no não mundo tens de inteiro, se eu pertencer quiser. ao É sítio isso. onde Eu acho nasceste. que existe um compromisso para com as pessoas, existe um compromisso o, para com fazer com que existam coisas que eu acho que São Tomé não só precisa, mas como as pessoas, falo das pessoas no seu geral, há um compromisso da minha parte com as pessoas. Não é só de fazer coisas, mas eu acho que ganho tanto com elas que eu preciso de dar também, de uma certa forma. Lá está esse compromisso, na verdade. Depois tem todos os outros aspectos da própria terra, não diria país, diria terra, que te dá também, desde o cheiro, desde a bondade da própria natureza, desde a gentileza que a natureza te estende todos os dias, não é? Santo Tomé é um país onde se pode viver sem muito, na verdade. E onde a humildade é tão rica que acabas por perceber a tua dimensão enquanto pessoa, enquanto humano. E foi isso que eu aprendi com Santo Tomé, na verdade. Aprendi a ser uma pessoa o máximo possível que eu posso, que eu consigo, né? Ser uma pessoa mais simples e sem muitas ambições, senão querer estar bem comigo e com os outros, na verdade. Lá está, disseste há pouco tempo uma coisa que para mim funciona ao contrário, que é, eu não me afasto de pessoas tóxicas. Eu acho que é um bocado do meu dever estar ao lado dessas pessoas para contaminá-las também com a minha própria energia, para contaminá-las com tudo aquilo que eu posso ser, porque se me afastar das pessoas tóxicas é capaz de eu ficar sozinho Pois, eu com afasto-me para... com o meu próprio veneno. Pois, mas sabes que é interessante. Eu acho que é preciso haver esta distribuição de energia. Mas é assim, tu entre podes as fazer pessoas. uma tentativa, não é? Eu não digo que me afaste logo, Sim, mas sim, às vezes sim. também pode ser uma tortura e pode danificar-te. Sim, mas sim. Obviamente a gente vive com pessoas e é preciso afastar de certas coisas que não nos fazem bem. E São Tomé tem disso, São Tomé tem muitas coisas que não fazem bem, caramba. Há muitas Mas coisas é que não pela fazem. realidade que tu vês, se calhar. Pela realidade que eu vejo, Exato. pela realidade social, Mas aí está, política. talvez possas adicionar. Isso. Aí já entro de outra maneira. Aí eu já gostaria de estar perto É isso. para ajudar. Eu acho que é esse compromisso que me faz ainda estar. E como é que achas que ajudas as pessoas então? Ao estar presente ou de outra maneira? Eu acho que de várias maneiras, não é? Não é só preciso, não é preciso estar presente. Desde já o facto de ignorar toda a minha volta de coisas que se passam em Santo Tomé e mostrar que é possível fazer, eu acho que é uma ajuda enorme. Mostrar que é possível ser um artista e Motivar o sonho. Motivar sonhos, chegar ali na fronteira. Quando digo ali na fronteira, é canalizar outros caminhos, tanto criar outros caminhos para que as coisas sejam feitas, é trabalhar com eles e desde o momento em que nada se tem a nível de orçamento para a produção, esse tipo de coisas, mas depois eles verem depois que essas coisas dão, ou seja, vamos só dar um exemplo muito concreto, é chegar perto de uma comunidade, trabalhar com essa comunidade com muita dificuldade, sem gestão, e chegar depois de uma fotografia, depois de ter vendido e partilhar com elas uma parte da venda desta fotografia, eles dizem, uau, como é que é possível? Portanto, são essas coisas que eu acho que não deixa de ser uma certa ajuda para eles também. Sim, eles acreditam, eles começam a acreditar nas coisas e começam a acreditar que é possível fazer com nada, na verdade. Ou seja, que não é preciso que tu eras um deles e que tu eras e és um deles. Sim. E que, sou deles. Vou sempre ser, na e verdade. Que estás no sítio onde eles também, se tu conseguiste, eles também conseguem. É isso. Eu acho que isto é uma das melhores ajudas que se pode dar para toda uma sociedade, desde ela mais jovem possível até os mais descrentes. Não é? Sim. E logo por aí é um dos teus propósitos, não é? Acaba por ser tem sido isso o meu propósito. Essa afirmação enquanto São Tomense, essa afirmação sobre a questão do património, que não deixa de ser a maior herança que nós temos, que afirma de uma certa forma a nossa própria identidade.
faço isso precisamente porque não me afasto totalmente daquilo que é a minha missão enquanto missão. Não sou nem enviado. Sim, mas quer dizer, nós temos. É o propósito, está o propósito. mas Se calhar tem sido esse trabalho, enquanto artista, enquanto cidadão de São Tomé. E saíste de São Tomé com que idade mesmo? Assim a primeira vez? Eu saí com 17 anos a primeira vez, fui ao Senegal. Portanto, aos 17 anos estávamos a terminar, 16, 17 anos estávamos a terminar o liceu. Eu já ganhei por ter participado de uma Bienal criada naquela altura, uma Bienal já internacional, que São Tomé já era a segunda Bienal de São Tomé. Eu participo na Bienal enquanto jovem criador, jovem talento. Adoro essa palavra talento. Jovem talento é muito bom, adoro. Depois chega uma altura nunca mais deixei de ser jovem. É que fui jovem até tudo jovem. Jovem artista, sou jovem artista, eu adorava. Mas e quando saio de. Agora já não é chamado. Agora já não me chamam de jovem, agora chamam-me artista, não é? Já acho que, mas em São Tomé, foram mais de não sei quantos anos, é normal, não é? Sim. E pronto. Mas irrita-te esse. Não me irritava, achava piada, não é? E pronto, depois vou ao Senegal com uma bolsa de estudos para as Belas Artes e pronto, foi daí que a minha vida totalmente que um buraco chamado arte começa a ficar cada vez mais profundo. Exato. Boa. Então vamos lá continuar. Pois eu tenho aqui uma, mas eu acho que já falámos um bocadinho, que é, no teu trabalho existe o tema da migração, património, mas como surge o tema de explorar isso na tua arte? Eu acho que isto vem da tua raiz, não é? Não há muita explicação além. Sabes que depois, eu fui ver isto, eu até estive a fazer uma espécie de retrospectiva da minha própria pesquisa, meia hora, fazer um pequeno estudo e anotar coisas, para fazer um resumo e uma bela cronologia daquilo que é o meu trabalho também, né? Acho que qualquer uma pessoa para se organizar. E até para perceber às tantas se queres fazer outra coisa. Sim, e quais são as ligações e perceber a ramificação mesmo destas pesquisas. Eu acho que eu faço muito isso. Quer dizer, eu começo com o Chiloli, não é? Que é uma cena cultural de São Tomé. Mas eu quando começo com o Chiloli não começo com esta responsabilidade sobre a questão do património. Eu falo do Chiloli enquanto artista plástico e na altura fiz uma pesquisa que era os aspectos plásticos do teatro popular na pintura. O que é que a pintura pode beneficiar de um teatro popular a nível dentro dos elementos, ou seja, quais são os elementos que na pintura pode se reparar num teatro. Não é? Eu falo dos elementos como cor, como luz, como textura, como reparação, como N coisas que na pintura que compõem a pintura. Exatamente. E como é que eu vou buscar as coisas todas no teatro popular? Eu escolhi o Chiloli por ser um teatro que eu conheço bem e tudo começa daí. A pesquisa começa a ser feita e começa a perceber a história do Chiloli vem da Europa. Já sabia, na verdade. Interessa-me isto porque, de uma certa forma, o povo criou que se deu a São Tomé, o chamado forro, já é mistura entre o branco e o preto, entre o europeu e o africano. Interessa-me também mais, porque o Chiloli mostra precisamente essa realidade, interessa-me muito. Portanto, comecei a fazer ligações e lá está, a identidade é precisamente isso, é esta ligação e este cruzamento. Começo a pesquisar mais, começo a alargar cada vez mais as minhas pesquisas, até chegar a esta coisa de património, até chegar a esta coisa da migração, que é um tema atual. Falo da migração através do Chiloli. Um dos últimos projetos que fiz, precisamente com a This Not White Cube, foi Migrações e Coisas, retalhos de uma história só. Daí é que está, Migrações e Coisas, enquanto visão de Chiloli, retalhos de uma história só, são outros vários pequenos pontos onde eu toquei dessa mesma história. Sim. Eu achei uma curadoria bastante rica, porque foi a primeira curadoria em que os curadores, nesse caso da galeria, dos Not White Cube,
foram buscar toda a essência desta pesquisa para chegar ao tema que para mim hoje em dia é mais também muito interessante, que é sobre esta afirmação mesmo no contexto africano e esta realidade africana aqui na diáspora e a preocupação sobre o continente. Exatamente. Eu acho que é sempre importante, eu olho assim, mas eu também sou suspeita, porque o meu trabalho também é muito de investigação. Pois eu sei que tu também estás muito encaixado na coisa da tradição, sim, é sim. muito interessante isso. E eu acho sempre interessante quando nós temos este lado, o plástico com a investigação, porque sustenta muito mais, além de que estás ao tocares no património ou noutro tema que seja importante, tu estás a dar à comunidade também, logo aí. E isso interessa, estás a ver? Claro. E ao mesmo tempo consegues trabalhar plasticamente. E eu acho que é eu acho que é um trabalho que nunca mais acaba, porque é um contacto entre o ateliê e a rua, entre o ateliê e o estúdio e as pessoas, o estúdio e, de uma certa forma, todo o contexto da tua constituição enquanto pessoa. Nunca mais acaba. E onde é que tu vais buscar essa investigação? É nas pessoas? É em arquivos? Em tudo, na verdade. Como eu disse há pouco tempo, as pessoas dão muito em São Tomé. Eu também quero, de uma certa forma, dar a essas pessoas. As pessoas dão desde a simplicidade e aprendi com muitos santomenses a questão da relativização das coisas. Eu acho que eu aprendi tão bem com isso. Eu acho, e cada vez mais eu tento não ser de uma ideia só. Sim. Eu tento ser mais amplo a nível de possibilidades, tento ser mais amplo a nível de porquês e saber se há razão se existe a razão e o equilíbrio entre a razão do A e a razão do B. Para mim faz muito sentido isso, sem ter que existir culpas antes de tudo, por exemplo. E conseguiste pôr-te na pele das pessoas também não é isso, não é? Portanto, eu estou a falar contigo, mas estou a pensar numa pessoa que chama-se Nelito. Não importa, é meu amigo, ele vive no sul de São Tomé. Está a perceber? No sul de São Tomé, estamos a falar de sul, um sítio onde é uma comunidade malanza, onde é bastante precária ainda, infelizmente, mas um sítio rico a nível de paisagem, um sítio rico a nível de pessoas, um sítio rico para caramba em relação mesmo de potencial para aquilo que pode gerar para o país, não é? E lembraste dele? Lembrei-me dele agora porque uma vez eu cheguei, estávamos a falar há pouco tempo da questão da migração, uma vez eu cheguei perto dele e disse: Anelito, ele tem 2 filhas, tu não querias que os teus filhos saíssem, fossem estudar fora, mesmo tu, és ainda jovem, sabe, não tens essa ambição? Ele só levantou os ombros: para quê? Isso foi. Isso foi de bom publicitário. Não tem visão, acaba por não ter. Não tem curiosidade, quase, não é? Vive tão feliz, vive na sua vidinha de todos os dias. Pois, na verdade, é feliz assim, não é? Contacto com o mar, é tão feliz. Com o simples acaba por. E porque também não conhece mais, não quer conhecer mais. E eu acho que, pronto, não quer dizer que a simplicidade a que só acompanha o desconhecimento, não tem nada a ver com isso. Sim. Ou a ignorância, não sei. Mas é uma forma de tentar perceber que há formas de ser felizes sem ter que ir preocupado com. Pronto, estamos a falar disto, lembrei-me agora dele. Só assim. Eu, por acaso, eu gosto de manter simplicidade, mas como sou muito curiosa, ao mesmo tempo apetece-me conhecer tudo. Sabes? Sim, às vezes, sim, eu acho que é impossível conhecer tudo. Sim, quando digo isto sabendo que, apesar de que há pessoas que viajam ao ponto de já ter visitado quase o mundo inteiro, mas isso é uma pessoa que só faz isso. Sim, e mesmo assim não conhece tudo. Sim, há sempre, quer dizer, é tão grande, não é? Há sempre coisas que ninguém conhece tudo. Mas pronto, é isso. Muito bem. Agora, a nível do processo, do ponto de vista do processo, tu utilizas pintura, desenho, fotografia, gravura, passando também à instalação, mas adiciona informações que as pessoas não percebam só de olhar. Conta-nos, porque eu, por exemplo, olho para os teus trabalhos, não é? Vejo várias camadas, conseguimos ver que pintas, repintas, figuras sobre figuras, fundos sobre figuras e, eventualmente, coisas que te ocorram para adicionar aqui
um extra sobre o teu trabalho? Ou seja, as pessoas vêm e Bem, percebem... essa pergunta vem de ti, eu nem consigo perceber, porque tu também és igualzinho e fazes diversas camadas. Mas pronto, eu acho que... É que isto, imagina, eu vou te explicar, há artistas jovens que veem o podcast, há artistas que já têm mais experiência que veem o podcast e há pessoas que eu já tenho percebido que não são artistas de todo e que ouvem o podcast. Ok, isso é E ótimo. imagina, para uma pessoa que não é do ramo ouvir, ok, percebe que é pintura, tal, não sei se percebe que tem linogravura em certos momentos, ou xilogravura, mas, portanto, é aqui tentar... O teu processo, fala do teu processo. O processo é bastante... Eu sei o que é processo é um fluido processo, e... né? Sim, o processo é um processo, é todo o caminho que se faz a construir uma ideia. A ideia, ela é formada através desse discurso que vem desta pesquisa, desta construção enquanto mesmo pessoa, enquanto artista, desta base, digamos, que vem do património que eu disse há pouco tempo e depois está ligado com outras coisas da sociedade, da política, Exatamente. da atualidade, na verdade, não é? Porque acho que o património não pode ser uma coisa estável, estática no passado, ele tem que ter sempre contacto com o presente e ver até mesmo o futuro, estar sempre atento a esta ideia de crescer e de comunicar com outras fronteiras. E se nós falarmos só disso, só desta ideia de comunicar com outras fronteiras, então esse processo também é a mesma coisa, esse processo é comunicar com várias outras coisas. Portanto, eu costumo dizer, como diria o meu professor, um professor que eu tive, que dizia, é preciso que façamos um desenho por dia. Sempre. Ele fazia sempre. E depois eu assim perguntei, e quando não se pode desenhar, quando não apetece desenhar, uma coisa assim. Ele diz, sabes, René, há muita forma de tu desenhares. Às vezes escrever é um belo desenho. E é verdade, escrever é um belo desenho. Escrever é um desenho. Eu escrevo os desenhos às vezes. A ideia, não é? Uma ideia. É isso mesmo, escrevo os desenhos. Escrevo os desenhos. Perdão, estou a ser meio alérgico. Sim, é verdade. E depois, e tudo parte da escrita, na verdade. Tudo parte da escrita de uma ideia, tudo parte... Eu começo a fazer com, por exemplo, começo com cores, com contrastes, desenhos e todos os materiais estão à minha disposição para que esta tal ideia se cruza com outras ideias e os materiais também é a mesma coisa, o tal processo é precisamente a mesma coisa. Estou sempre a cruzar materiais, sempre a cruzar técnicas. Pois, porque tem precisamente a ver também com o enriquecimento do trabalho, porque eu acho que ao misturar... Seja técnicas de pintura, técnicas de desenho, que se casa com técnicas de serigrafia ou gravura, colagem, é tudo uma linguagem plástica que se casa. E mesmo os tecidos, as diferenças entre os vários tecidos que vais usando, e tu gostas daquela ideia de... E agora estava a tentar lembrar-me de um artista que viu um documentário incrível de um artista. Qual é? Quem é, sabes? Se eu disser uma bácora, portanto, se eu disser mal é porque eu sei quem é, mas e o nome? Será Walter Sweden ou Robert Sweden? Não faço ideia. Não faço. O que é que ele faz? Eu tenho um telemóvel, acho eu. O que é que ele faz? Ele trabalha, o tema tem a ver com o cómic, tem a ver com... Vai sempre buscar coisas do humor. É uma coisa incrível. E o documentário que eu vi geralmente é só passado em festivais e não sei o quê. Foi no contexto de uma aula que eu tive. E ele diz que ou seja, apesar do processo ser fluido, ele é consciente que as camadas que ele faz, ou seja, aquela história de teres um barco lá atrás e ele diz que ele faz no intuito que a pessoa perceba efetivamente o barco. Ou seja, pode não ser totalmente consciente no momento que faz, mas ele está dentro dele. Ou seja, ele faz porque quer que a pessoa perceba essas várias camadas. Sim, eu penso, é difícil pensar nas pessoas desta forma. No público? Eu não sei se penso no público, na verdade. Eu penso numa visão mais clara sobre as coisas que estou a fazer. Daí, se calhar, de uma certa forma, é o pensamento é um pensamento mais aberto e, se calhar, o público faz parte desse pensamento.
eu quero entender com facilidade para que haja uma visão mais fácil sobre aquilo que estou a fazer, não é? Eu acho que é isso, tanto, mas eu não trabalho a pensar muitas Pois, vezes ele, na neste situação caso, atual. ele faz as camadas, foi por causa do tema das camadas, e é muito Por exemplo, consciente. este trabalho que estamos aqui a falar agora é um trabalho que, se eu não disser que E é. depois coloco. Se eu não disser que sim, depois coloca só vocês. Se eu não disser que é um barco, vocês não vão saber o que é um barco. Pois, Está a pois. perceber? Mas quando eu disser que é um barco, quando eu digo que é um barco, depois Pois, assim eu já vejo. também gosto disso. Também gosto que quando toda essa conjuntura técnica, toda essa linguagem técnica que se vê no trabalho, cria esta não diria dificuldade, mas como é que posso explicar? Esta abstração Sim. que faz com que as pessoas tenham que ver mesmo ou comunicar com ela, para ela perceber. E imagina, tu sentes, tu estás sempre a experimentar, ou seja, é uma coisa que tu gostas. Sim, eu acho que eu és um tive para artista, isso. entre aspas, experimentalista. Sempre, não é? Sempre. Pois é, que eu acho que nunca devemos ter sempre essa sede de experiência. Sim, eu acho que o ateliê é para isso. O ateliê é um espaço de experiência antes de tudo. Exatamente. Não é? E como um espaço de experiência, eu acho que é um espaço propício para falar com os materiais e para ver até que ponto é que as coisas podem resultar entre elas, na verdade. É por isso que eu gosto muito de estar. É por isso que eu gosto muito de estar no ateliê, estar só às vezes. Simplesmente estar no ateliê e dizer uau. E nós precisamos disso, precisamos dessa solidão para. Sim, tanto que a pandemia foi para muitos artistas um tempo de produção. Para mim foi ótimo para produção. Em alta, sim. Exatamente. Sim. Boa. Falando que eu tenho essa pergunta também, eu depois lembro-me das perguntas que aqui tenho, não é? Por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, já tinha falado disto com o Cristiano Mangô, e entretanto estive numa outra inauguração do João Lacajás. Sim. Foi. Estive lá na galeria. E ambos falaram em coisas relativamente à pandemia. Portanto, o Cris diz que, e isso eu até vi num vídeo que ele depois fez ao museu. Ao museu, sim. Que diz que as cores, sem ele dar conta, modificaram. Que houve um dia um colecionador que lhe pediu. Posso passar? Podes. Que houve um dia um colecionador. Eu vi por causa do visto vídeo. E que o próprio colecionador disse: Cris, isto não é nada costume estas cores no teu trabalho. Por exemplo, aquele percebeu que estava influenciado pela pandemia. O João também se influenciou pela pandemia, disse que foi uma fase assim mais negra e que o trabalho mudou bastante. Tu sentes que o teu trabalho mudou na pandemia? Eu acho que não. Eu também acho que não, por isso é que eu estou a perguntar. A pandemia afetou-me imenso enquanto pessoa. Houve temas que eu peguei, né? Ou seja, houve temas que eu senti a necessidade de falar um bocadinho em algumas obras, mas... Assim, enquanto artista, eu acho que criei um mundo, não diria um mundo, que criei uma espécie de bolo onde vou cortando pouco a pouco, cada fatia é um projeto que eu quero fazer dentro das receitas que eu andei a criar. E a pandemia, obviamente, que afetou-me imenso, porque queria estar com as pessoas, queria estar com os meus amigos, queria estar com os meus familiares. Não podia, queria fazer coisas que não podia, ninguém podia fazer nada, foi horrível. Foi mais nesse aspecto, sim. Foi mal para caramba, para todo mundo, não é? Havia tanta coisa, ou seja, houve ali uma fase da pandemia que me afetou bastante mesmo. Foi quando eu percebi que muitas coisas iam mudar para o futuro. Comecei a ficar cada vez mais deprimido, não sei. Sim. Mas o meu trabalho não mudou assim tanto perante essas emoções todas. Que não tenha mudado muito. Eu uso... As cores não me falam muito, na verdade. Embora eu use muitas cores. Eu acho que as cores surgem no meu trabalho sem nenhum tipo de ideia de... Por exemplo, eu quando ponho uma cor no trabalho não a escolho. Eu acho que é intuitivo.
Mas sabes porque é que eu acho que isso aconteceu? Porque se calhar porque tens um tema muito forte que já exploras, a nível de investigação, eu também, e então acabamos por... Fomos influenciados como toda a gente. Eu tenho 2 obras que acabam por falar um bocadinho desse tema, porque o meu tema também toca às emoções e tudo, e então toca ali. Mas a nível de cores, por exemplo, não sinto... Às vezes eu tenho fases de cor, que é a cena da intuição, ou seja, há uma fase em que eu pintei 3 ou 4 peças com aquele amarelo e eu fico, epá... Mas porque senti que devia pintar com aquele amarelo, estás a ver? Não foi porque a pandemia tinha a ver com o amarelo, acho foi na altura da pandemia. Mas pronto, isso também recai em pessoas de modos totalmente diferentes, não é? A mim não a mim eu sinto que não me afetou muito, mas eu às tantas senti-me solitária nisto porque em poucos dias ouvi o Cris a dizer isto no vídeo e ouvi o João a dizer-me isto em pessoa e eu fiquei dizendo, não, mas eu acho eu fiquei triste com a pandemia. Mas isso é tua, ou seja, é normal, nós somos pessoas, a pandemia fez-me ficar em contacto maior com o espaço de casa, a pandemia fez-me explorar mais o meu lado paciência, né? A mim fez-me explorar exercício físico. Também. Porque comecei a andar mais de bicicleta porque tinha mais tempo, não saía tanto. Acho que todo mundo começou a fazer exercício físico, né? Como forma de sair de casa para fazer uma... E eu, no tanto, fazia alguns trabalhos em casa e como no ateliê também estava totalmente de quarentena, basicamente, ou seja, estava fechado no ateliê, pegava ao ateliê perto de casa e eu ia algumas vezes ao ateliê e fazia todo o meu trabalho quase como normalmente. Fazia. Agora imagina, o meu ateliê é em casa. Sim, poxa, estava no lockdown, estava totalmente. E só para ter noção, às vezes há pessoas, houve um dia que o meu pai até disse assim, que o meu pai mora perto, e disse assim, mas qual a necessidade? Porque houve um dia que eu decidi acordar às 6 e tal da manhã, mas portanto os meus dias andavam a ser mais ou menos iguais, porque eu não precisava de sair de casa, mas eu acordei às 6 da manhã porque estava com vontade de criar às 6 da manhã. Pois. Eu estive a ter dentro de casa, mas pronto, resulta bem, outras vezes não. É assim, a mim há uma coisa boa que é o sótão, digamos assim. Então eu tenho de subir para ir e portanto é como se fosse uma outra casa em cima da minha. Sim. Eu olho para ele dessa maneira, então consigo quando quero. Se fosse no mesmo piso, sim, que era diferente. Sim. Se fosse no mesmo piso e fosse só passar ali aquela porta, acho que seria diferente, estás a ver? Ali há mesmo uma escada que, por cima, é complexa. Já é outro mundo. Portanto, acho que tens de ir lá. Há uma coisa neste podcast que eu geralmente pergunto sempre e que falo sempre com os artistas e faço questão de tocar, que é, do ponto de vista do teu percurso e só o que nos queiras contar. Porque este podcast não é apenas para mostrar o lado arco-íris, ou seja, no sentido em que a tua vida não é que seja fácil agora, todos nós temos, mas pronto, já chegaste a um certo patamar agora e esperamos nós que chegues até muito mais longe. Mas todos nós temos as nossas lutas e passamos por coisas difíceis porque efetivamente vires a ser artista não é uma coisa super fácil, ou atingires um determinado patamar na área não é fácil. E então eu queria saber quando é que te consideraste efetivamente artista e como é que foi a chegada a esse ponto? Ou seja, eventualmente, porque, por exemplo, eu ainda não sou completamente, mas há quem diga que eu já podia tirar, eu é que ainda não tirei, eu ainda tenho um part-time em arquitetura e sou artista, ainda não consegui ser artista a full. Um bocadinho por opção, para também não pensar tanto em dinheiro quando crio. A arquitetura é um curso muito bonito. Eu sempre quis fazer arquitetura, na verdade. A sério? Sim, eu comecei, quando estudava, fazia geometria, fiz geometria, precisamente com o intuito disso, quando acabar a escola, para entrar para a arquitetura, porque a arte era aquela coisa que não era visto nada como uma saída profissional com alguma segurança ninguém queria, os familiares naquela altura nem imaginavam a arte como uma profissão, digamos, sim. para o sustento de uma vida, não é? Portanto, eu tinha a ideia mesmo de fazer arquitetura. E porquê não foste depois? Ganho bolsa.
Exatamente. Foi um desvio, estás a perceber? Sim. Foi um desvio da minha rota enquanto. Mas sabes que é engraçado que eu fui para a arquitetura porque na altura o meu pai disse que era mais fácil para ganhar algum dinheiro, dinheirinho, né? mas eu sinto que o universo disto tens de ser artista, tu tens de ser artista. Porque isso quando mesmo. eu ainda estou a meio do curso de arquitetura e vou trabalhar como arquiteta para o ateliê da artista mais conhecida, se calhar num certo nível, portuguesa, que é a Já Joana vais conhecer, Vasconcelos. sim. E vou ser, porque tem um ateliê maior, vá, a nível de estrutura. Sim. E eu vou para lá trabalhar como arquiteta, portanto, um contacto direto com a arte, com aquela toda envolvência, não é? Tu percebeste logo como é que. E estive sempre rodeada, eu nunca fui aquela arquiteta de câmara, aquela arquiteta de processos, de tretas, estás a ver? Sim. Sempre fui uma arquiteta muito livre, de muito criar. Muito ligada às vezes artísticos. Expositivos, fazia muito, eu desenhava muitas exposições da Joana. Aliás, não sei se viste a exposição dela de Serralves, mas nós é que desenhámos aquelas paredes com os panos e não sei o quê. Foram os arquitetos que fizeram um projeto expositivo daquilo. Andei lá a montar aquilo, nós ainda não nos conhecíamos, mas eu andei lá a tocar naquelas coisas. Ainda fui exposição. E portanto eu sinto que o universo foi do género. És arquiteta porque, ok, tens um sustento garantido mais fácil, não é que seja ou não, muito, né? mas... Sim, mas sabes que eu quando estava a tirar arquitetura pensei sempre, eu tenho de ser muito boa nisto e tenho de conseguir emprego antes de acabar o curso. Foi o meu objetivo. Que era para sair e já ter essa parte garantida, de certa maneira. Mas olha, muito interessante. Mas eu quero que nos fales então... Essa tal dificuldade... Ou seja, essa dificuldade, coisas que passaste... Não sei se cheguei a falar desde o início sobre esse processo todo, mas então é um processo, é muito assim um resumo. O processo é São Tomé, Senegal, vou ao Senegal para fazer artes. O que me dificulta imenso, logo assim a primeira, é o facto de ter ido para um país com uma cultura rica, sim senhor, e ajudou-me imenso nisso, e fez de mim com uma visão sobre a África e sobre o ser africano totalmente ela forte, mas é um país totalmente, uma tradição totalmente diferente daquilo que é minha e que estava habituado, e a língua também diferente. Eu não sabia muito bem falar francês, portanto é um país francófono onde a maioria das pessoas falam ainda língua materna, o wolof. Portanto, foi difícil, para mim foi muito difícil. E saio do Senegal bastante feliz da vida, não por ter... acho que esse cara nem me lembrava, não me lembro completamente, mas eu saio do Senegal feliz da vida porque a experiência foi tão boa, e nem foi por ter feito belas artes, sequer. Eu saio de lá como missão cumprida, mas enquanto pessoa. Sim. Foi isso é tão bom. Eu acho que foi para mim uma das coisas que eu mais... só para teres uma ideia, só mandaram-me depois, que mandaram-me diploma, depois de quase 3 anos ou 4, o diploma ficou lá. Incrível! Eu acabei o curso de Belas Artes, fui viajar pelo Senegal, quase todo, por aquela parte da África, com os amigos. Felizmente tinha uma boa bolsa, que era a bolsa do governo francês, porque quem apoiou a Bienal foi o governo francês naquela altura, através da Aliança Francesa, portanto eles deram uma bolsa comparativamente com aquilo que se vivia no Senegal. A bolsa era boa, portanto permitiu viver experiências com os senegaleses bastante grandes, porque eles acompanhavam naquilo que era a produção do dia a dia, não é? Nem que fosse simplesmente para conhecer um sítio qualquer e para ir fotografar uma coisa qualquer. Foi interessante. E acaba as Belas Artes, eu ainda fico para aí uns 6 meses no Senegal e volto para São Tomé. E, naquela altura, preparo uma exposição em São Tomé como forma de dizer I'm back, não é? Estou de volta ao sítio onde eu saí para fazer Belas Artes. Foi uma exposição que correu muito bem, a minha primeira solo depois da formação. Foi isso, não quis que fosse em São Tomé, mas depois consegui rapidamente contactos em França, porque já a escola permitia esses contactos com algumas pessoas que iam para Belas Artes do Senegal. Conheci os artistas novos, até porque os professores no Senegal eram todos eles artistas, grandes artistas hoje de renome.
eu tive o privilégio de Incrível, ter isso é grandes, ótimo. artistas que são considerados mesmo mestres hoje em dia. Uns já não estão vivos, outros estão. E esse contacto com esses senegaleses, esses professores, que eram artistas, fez-me também conhecer alguns cruzadores deles, algumas galerias, onde eles iam para a França, para a Bélgica, que era o mercado onde eles iam, digamos, mostrar os trabalhos e pronto, tinham contato com esses sítios. E saí de Santo Tomé enquanto artista já para exposições em França, portanto, na Bélgica. Já me considerava assim, artista. Sim. Mas pronto, mas naquela coisa de... Mas já conseguias viver como artista ou Sim, nessa altura? eu comecei a viver de artista muito cedo, graças a Deus. Mas sem aquela... Mas nunca foi uma coisa... Mas ou seja, com trabalhinhos, quando eu digo trabalhinhos é porque todos nós já passámos por essa fase, fazer desenhos pequeninos para venderem, ou já com obras mais... Já com obras mesmo, isso é já com obras mesmo, que naquela altura eram obras que eu considerava obras. Então essa escola efetivamente foi um ponto de partida muito bom. Foi. A escola do Senegal era uma escola. É uma das porque atirou-te para esse sim, universo. Sim. E já estava em galerias mesmo, já estamos a falar de galerias, algumas galerias sérias, não é nada, estamos a falar de exposições, coisinhas. Estávamos mesmo a falar de galerias que estavam com artistas afirmadíssimos já. E era sempre uma experiência para mim, era sempre uma abertura e também experiência para a própria galeria, ver até que ponto é que o jovem artista se encaixava ali entre o meio dos artistas que eles tinham. Eu não me considerava, eu não era um meio que gostava muito, na verdade. Gostasse, não me identificava muito com este meio. Eu queria fazer coisas mais... Eu queria fazer mais coisas como exposições eu queria fazer os meus próprios projetos. Queria fazer os meus próprios projetos. E São Tomé tinha esta liberdade, na verdade. Poder fazer coisas com mais artistas, intervenções e essas coisas. Não se pensava muito da coisa de viver de arte, porque não pagava contas. Estava a falar de Santo Tomé, não vivia em casa dos meus pais, mas tinha o meu próprio estúdio, que já me tinha construído o meu próprio estúdio, casa, estúdio. Não tinha grandes despesas, portanto a minha preocupação maior nem sequer era viver de arte, era viver ponto, como artista. Há assim algum momento mais complicado? Que te lembres que é assim mais complexo? Eu acho que foi quando esta afirmação tinha que ser feita de uma forma muito mais responsável, sem simplesmente romântica, enquanto esta visão de artista. Porque nós somos uma profissão, efetivamente, as pessoas têm que perceber isso. E fiz imensa. Quando eu digo fiz imensa coisa, para as pessoas não perceberem que, pronto, não pensarem que sou um velhote, já estou aqui. Não és nada, tu és jovem, podes não ser o considerado jovem artista, mas és jovem. Então, mas dentro daquilo que fiz em Santo 37. Dentro daquilo que fiz em Santo Tomé, desde bienais, intervenções, nós fizemos muita coisa, e nós era um grupo de pessoas, artistas, exposições, intervenções. Os teus pares, não é? Eu trabalhei muito com o João Carlos Silva, que é aquela pessoa, que é aquele cozinheiro que vocês devem conhecer cá. O João Carlos Silva que fez um programa na televisão que chamou-se Na Rosa com os Tachos. Sim. E o João Carlos Silva é um mentor para mim, não é? É a pessoa que me acolheu enquanto artista, que me fez estar hoje aqui enquanto artista, como artista, não é? Porque ela é essa pessoa que abre a porta do seu espaço de formação em cerâmica naquela altura para jovens artistas que quisessem lá ir. Eu vi aquela oportunidade, foi a primeira coisa que fiz. Cerâmica naquela altura. Mas, entretanto, criou-se a Bienal de São Tomé, em que eu também fiz parte, criou-se centros de arte, fazia-se muita coisa. E depois estiveste em São Tomé muito tempo? Ou... Sim, tive. Entre cá e lá, não é? Sim, exato. Entre cá e lá, trabalhava muito lá, vinha expor fora, Quando cá. tu dizes vinha, era expor fora, mas não era um sítio específico, Não, Portugal era sempre base, porque São Tomé faz comunicação direta, ou primeira com Portugal.
se ir à França, por exemplo, ir à Bélgica, sei lá, ir à Holanda e outros países quaisquer, a gente passava sempre por aqui, portanto era sempre base. E base, quando digo base, é uma base até mesmo a nível de acolhimento familiar, né? Nós temos aqueles meus familiares também, a gente cai lá, é sempre assim. E pronto, começou a ficar mais difícil quando as coisas tinham que ser elas mais... E quando tem de haver regras, de certa maneira. Sim, e quando tem que se afirmarem com um discurso. Sim. Um discurso que é toda ela uma formação de identidade pessoal e não só. E o que é que o artista pode dar enquanto o que é que a sua arte vai mudar qualquer coisa nos outros, não é? Eu acho que é uma responsabilidade tão grande que não pode ser só a questão da cor, da beleza do trabalho, da estética, é bonito. Não, deixou de ser só isso, deixou de ser preocupação para com... Por isso é que eu acho que a parte de investigação é tão importante, porque te dá muito mais essa base, dá-te deixou de ser preocupação para no teu trabalho. Deixou de ser preocupação para com o formato, tela, para com a coisa deixou de ser isto. Portanto, foi nesta altura em que eu começo a perguntar-me a mim mesmo o que é que o Tiroli lá está, o que é que o Tiroli já te deu, o que é que tu tens a dar ao Tiroli. Exatamente, pronto. É mais isso agora. Chega a um ponto em que se uma pessoa, qualquer pessoa, faz um cliquezito e diz assim, pronto, agora tem... E isso começa a ser uma coisa muito séria. Exato. No momento em que tu começas a vender menos trabalhos, porque a tua preocupação já não está só na questão da venda, está na questão da formação mesmo do teu ser enquanto pessoa, enquanto artista, torna-se mais complicado, torna-se mais pesado, mais duro, a responsabilidade torna-se grande e daí é preciso olhar para todas as perspectivas e direcionar interesses para que seja... Sabes que eu sou super jovem. Para que tu sejas o tal profissional, como tu disseste, como outro qualquer. Mas sabes que eu já sinto essa responsabilidade, sabes? Eu tenho 29. Eu tenho 29. Tens 29? Sim. Estás a brincar. Mas achavas que era mais ou menos? Eu achava que era menos, um bocadinho menos. Eu pareço uma pita, não é? Não, eu tenho 29 já. Estás já, pronto. Estás nos 20 ainda, bom. Ainda estou, exato, faltam um mês para chegar aos 30. Mas eu sinto essa responsabilidade, sabes? Mas eu acho que é porque eu penso muito. Estou sempre a cabeça, às vezes até é cansativo, porque estou sempre a fazer investigação mesmo quando não estou a fazer. É isso, mas isso é bom. Sabes que ser artista é isso, ser artista é parte da tua própria vivência, do teu dia a dia. Estás num sítio e às tantas relacionas as coisas. A diferença é que tu estás, toda a tua vida é o teu processo enquanto artista também, de uma certa forma. Conheço muitos poucos artistas que separam a vida daquilo que fazem. Sim, eu também não. Agora consigo às vezes desligar um bocadinho, às vezes é preciso e eu penso. Mas mesmo assim é difícil. É capaz. É temporário, é uma coisa temporária. É tal coisa. A diferença entre, por exemplo, não sei, o trabalho criativo no seu todo é um trabalho que ocupa todo o espaço de uma vida, da vida da pessoa. E andas sempre com o caderno, com a caneta e tens uma ideia. Ocupa todo o espaço da vida da pessoa, ocupa mesmo espaço. É verdade. Mental da pessoa. Que é o contrário, por exemplo, de alguns trabalhos de padaria mais mecânicos. Mas é muito importante a dizer isso, porque aí está, muita gente acaba por ouvir e às vezes nem a dar e assim também percebe melhor o que é ser artista. Ser artista é acordar, é pensar naquilo que queres fazer e dormir a sonhar com aquilo que... Sim. É todo o processo. E não tens horário, que é uma coisa. Não tens horário. Eu às vezes começo às 9 da manhã e termino às 3 da manhã. Como se tivesse a sentir naquele dia. Chega a ser bastante... Para mim chega a ser uma responsabilidade maior, porque eu tenho que criar a minha própria disciplina, tenho que criar o meu próprio horário, tenho que criar a minha própria agenda, tenho que criar o meu próprio foco. Tenho que ter foco, mas tenho que criar todo este... Tem que ser uma disciplina bastante grande. Eu estava a dizer há pouco tempo que é o contrário de um trabalho mecânico. Por exemplo, uma pessoa que chega às 5 da manhã, vamos dizer, às 8 da manhã, para um trabalho de, vamos falar, de atender telefones. Sim, depois quando acaba... Por exemplo, não quer dizer que seja um trabalho... Não é que seja menos importante, é a nível de como é que a pessoa vive o trabalho, não é?
essa pessoa entra no trabalho às 9, sai às 3 da tarde, vamos imaginar às 6 da tarde. Quando sai do trabalho, É isso. pronto, já acabou o meu dia, pumba, vai começar a sua própria vida de uma certa forma. Nós estamos, eu falo por mim, Eu também sou. eu acordo durante o dia, eu acordo a pensar o que é que vou fazer hoje, como é que vou fazer, o que é que deixei ontem por fazer, ou seja, é um agendamento de uma vida que Sim, todo o processo de uma vida, na verdade, para ser. Só duas coisas que eu queria te dizer. Uma era se tu querias falar de um trabalho específico da exposição, já que aqui estamos. Até pode ser este que está aqui atrás de nós, que não é de agora, não é? Já é de há mais tempo. Já é de 2020. Mas se tiveres essa vontade também. Não apetece muito falar do meu trabalho. É pá, sério, não tentar falar do meu trabalho. Eu detesto falar do meu trabalho. Então para isso as pessoas vão ver outra Eu acho que sim. Sabes que é que eu não gosto de falar do meu trabalho? Porque eu acho que um trabalho é fruto de todo um conceito. Sim, é complexo também. De toda uma ideia. Sim. E esta ideia está aqui exposta, não é? Não está só num trabalho. Está tanto que a exposição são várias obras e com curadoria feita de uma forma que o discurso se interliga, se casa, não é? Exatamente. Então, toda esta comunicação, todo este, digamos, relatório deste tal projeto está aqui. Sim, e mas um trabalho eu também não gosto. como este que fala sobre a travessia do Mediterrâneo, com os valores todos, de toda uma tradição, toda uma cultura, que é uma provocação à realidade que está-se a fazer, está-se a ter. Para encerrar, eu tenho uma pergunta sempre que faço a todos os convidados, que é qual é que seria a tua próxima cereja no topo do bolo? Ou seja, uma coisa que tu gostasses de fazer futuramente, pode ser a curto ou longo prazo, mas qual é que seria agora, depois desta exposição, depois a tua cereja no topo do bolo? Não consigo, não sei, então, essa pergunta agora é assim meio essa pergunta assim meio provocadora demais, mas lá está, eu não espero grande coisa, mas não tens a vontade de fazer algum desafio novo? Estou a tentar ajudar. Não estou a pensar em nada disto agora. Algum trabalho que gostasses de fazer? Eu tentava fazer. Intervir em alguma coisa. Intervir, seja topo de bolo, seria. Não sei. Eu não consigo te responder. Alguma coisa a ver com a sociedade, não? São tantas coisas. És o primeiro convidado que acho que não sabe responder a pergunta. Eu acho que. Olha, só para teres uma ideia, eu estou a fazer este podcast agora contigo. E na sexta-feira eu viajo a São Tomé. E já não vou a São Tomé há quase 2 anos, primeiramente devido à questão da pandemia. Devido à questão da pandemia e também porque tive um bocado antes para organizar um ateliê cá e as pessoas tanto tinha estado pelo menos 1 ano, 6 meses ou 7 ou por aí. Para mim é tipo a loucura de todos os tempos ir a São Tomé. Incrível. E vou voltar agora e vou dar início a um projeto muito pessoal meu, então, que eu não vou contar. Não podes contar, mas pode ser a tua cereja no topo do bolo. E vai ser, e vou fazer essa cerejinha agora acontecer, estás a ver? Estou muito curiosa. Não, mas depois podes mandar. Em off contas. Não, mas eu vou dar início a um projeto meu antigo, um projeto de artesanato com uma comunidade em São Tomé, que é a comunidade de Malanza, e vamos fazer pequenos bangalôs onde eles vão trabalhar. Mas já estás a contar. Pronto, já está. Olha, mas queres que eu corte esta parte? Não corto nada. Já está. Olha, se isto acontecer, eu sair lá com isto, pronto, com isso, se eu conseguir dar os meus passos, eu acho que vou. Se conseguir dar os meus passos e deixar aquilo a crescer, os pequenos bangalôs, onde as pessoas vão poder trabalhar em artesanato e estamos a falar coisas. Isso é super giro. Eu acho que vai ser a tal cerejinha de topo de bolo para agora, porque há sempre. Há sempre uma cereja, sei que eu disse, pode ser curto, longo prazo, há sempre uma cereja nova. Mas lá está, tu estás a fazer, eu acho que isso tem tudo para acontecer. Eu vou a São Tomé. Eu acho super interessante. Eu vou a São Tomé para dar uma certa permanência a isto também.
E... Se precisares de mim depois... Olha, sim, para ensinar, para ajudar e ensinar... Não, e para partilhar a tua experiência enquanto artista. Passar conhecimento. Eu vou precisar, sim, senhora, de ti e de muitos que estiverem interessados. Portanto, a cerejinha no topo do bolo é... Ai, que bom, gosto imenso. Então, agora para encerrar, que já não é uma pergunta, complementarmente à exposição que a galeria This Is Not a White Cube agora apresenta nos 2 continentes, a obra de René Tavares poderá ainda ser vista em Braga, certo? Certo. Na mostra O Silêncio da Terra, visualidades pós-coloniais interceptadas pelo arquivo Diamang, é assim que se diz? Não sei se é assim que se diz. Pois, não mas sei. Pronto, mas acho que no Museu Nogueira da Silva e na Galeria do Paço, na Bienal Internacional de Arte de Gaia 2021 e em The Breath of the Ancestors, na Bienal do Congo em 2020. São coisas diferentes. Eu vou só separá-las todas. A Galeria do Paço, eu estou a apresentar 2 obras de 2 séries diferentes. Mas essas séries diferentes estão incluídas no projeto Silêncio da Terra, com a curadoria de Patrícia Leal, acho eu, na Galeria do Paço, em Braga. E pronto, as pessoas podem investigar e ver toda a era para deixar aqui esta Depois nota. temos a Bienal de Gaia, que foi com a curadoria de Walter Ugumem. Eu participo com um trabalho também. São coisas diferentes. E depois estamos a falar do outro. Eu fui selecionado para a Bienal do Congo. Exato. Que vai acontecer. Vai acontecer. Ainda este ano vai ser anunciado. Portanto, isto eu disse em off. Mas não te preocupes que... Não, eu posso cortar. É que isto estava muito é oficial. É oficial já? Acho que sim. É melhor perguntar. Sim, perguntas boas. É que isto estava no documento, então por mim... Então está aqui muita coisa a acontecer. Braga, mas isto ainda então não divulgaste esta documento? Ainda não. Está, portanto, a divulgação, está a exposição em Braga, está a exposição cá em Lisboa, está a exposição em Luanda, portanto, a Bienal do Congo que vai acontecer. Ai, mas que bom! Mas olha, senta-te para encerrar, que isto depois e por isso, damos por encerrado este episódio. Obrigada, René, por teres aparecido. E acho que foi uma conversa muito chill e muito descontraída. Por isso, obrigada e até ao próximo episódio. Para encerrarmos de forma perfeita este episódio do podcast Cereja no Topo do Bolo, nada melhor do que passar o vídeo da exposição do René Tavares, In Memory We Trust, na galeria This Is Not a White Cube, se nos ouvem a partir do Spotify ou Apple Podcast. Irão apenas ouvir o vídeo, mas se o quiserem ver, basta ir até ao YouTube, à plataforma YouTube, e pesquisar Cereja no Topo do Bolo. E por isso aproveitem, obrigada e até à próxima! Man is a singular creature. He has a set of gifts which make him unique among the animals, so that, unlike them, he is not a figure in the landscape. He is the shape of the landscape.